Você já experimentou a sensação de estar preso dentro de si mesmo? Como se, lentamente, você fosse se transformando em alguém totalmente diferente daquilo que costumava ser. Um completo desconhecido. E como se cada findar do dia roubasse tudo aquilo de melhor que você poderia ter. Você tem ideia do que é se sentir sozinho, mesmo estando cercado de gente, e ser massacrado pela torrente de culpa por parecer tão insuficiente? Para alguém que sofre de depressão, essas sensações fazem parte do cotidiano. A cada ano, o peso de existir é ainda maior. Cerca de 6% da população brasileira sofre de depressão, e a faixa etária mais suscetível a desenvolver essa doença é entre 15 a 29 anos, onde o suicídio é a segunda causa de morte mais ocorrente. O índice de depressão entre os adolescentes no Brasil é de quase 10%. Nesse momento, é preciso observar cada vez mais as pessoas ao nosso redor e mostrar que, por mais tentador que seja, o suicídio não é a melhor opção. Sempre haverá a esperança de uma segunda chance. Eu comecei a perceber na 7ª série que eu comecei a me isolar de todo mundo por uma coisa que eu fiz com uma pessoa, que eu me arrependo até hoje. Isso me afetou gravemente e eu decidi me isolar de todo mundo. Comecei por isolamento, né? A me isolar, aí com o tempo eu fui desenvolvendo uma tristeza, uma mágoa, que eu acabei ficando depressivo. Começou comigo assim, trancando no meu quarto. Eu ficava lá praticamente eu ficava vários dias lá no meu quarto assistindo vídeo no celular, deitado na minha cama. Eu só saía pra comer e ir pra escola. E tipo, isso daí é completamente complexo, sabe? Porque você não sabe, não sabia nem o que era depressão, né? Por que o tema da depressão no adolescente está tão em voga hoje em dia? Houve um aumento muito grande nos transtornos depressivos nas últimas décadas. Principalmente nos últimos 10 anos, a prevalência aumentou muito nessa população. Acredita-se que por conta da questão social, questão econômica mundial, por conta da descoberta desse diagnóstico recentemente, da noção de que muitas vezes não é propriamente uma questão normal, uma questão esperada da adolescência, que foge um pouco do que é esperado para ele. Então, viu-se que há sim um transtorno por trás, às vezes, do isolamento, da irritação, da tristeza. Acomete cerca de 2 a 5% dos adolescentes no mundo e tem cada vez mais aumentado. Muitas vezes, se não tratado, um curso crônico pode ocorrer em até 10% desses adolescentes. E até metade dos adolescentes tem um novo episódio, se não tratado adequadamente. Eu vou na psicóloga já desde 2017, não, no final de 2016. E lá, tipo, foi bastante legal pra mim, porque ela faz você sentir confiança nela, e você tem alguém pra poder se comunicar, porque a princípio você não acha que você tem, você descobre só depois que você vê que tá tudo estranho, sabe? Pra você se torna um hábito, uma coisa normal você ficar dentro do quarto assistindo um vídeo, você ficar triste, ficar ouvindo coisas assim te deixam pra baixo. Bom, durante minha depressão, os professores notaram, né? Chegaram a conversar comigo, né? Teve algumas vezes que eu fui conversar com a Camila e a Maria José. Eu ia mais lá por pressão, né? Porque os professores viram que eu não estava bem e pediu para eu ir lá, chamavam o inspetor e falavam para me levar até a Camila e a Maria José. Então eu não ia por vontade própria, mas mesmo assim fazia um bem eu ir lá, conversava um pouco, me acalmava. E o que leva à depressão no jovem? Tem N fatores, sejam genéticos, sejam ambientais. Às vezes a família tem um papel importante, então muitas vezes problemas em casa, seja problemas recentes, seja problemas no passado, relações com colegas, então na escola um relacionamento não está legal, término do relacionamento amoroso, frustração com não conseguir ter um relacionamento amoroso, questões de sexualidade, questões de religiosidade do próprio adolescente, morte de um animal, que acaba sendo um parente desse adolescente, também é muito sentida, luto por morte de alguém, doença, às vezes a doença na família, uma própria doença que o adolescente tem, também podem levar a quadros depressivos. E se não tratado, é o que eu já falei do risco de desenvolver novos episódios e até mais, até do suicídio, por exemplo.
Tá? Sem contar ainda questões menores, mas que importantes também, como repetência no ano, queda no rendimento, recuperação, que vão cada vez mais levando a uma baixa autoestima, que também é um sintoma da depressão no adolescente. Olha, durante o ano, né, acontece várias situações nas grandes famílias. Então, querendo ou não, você começa a perceber mudanças no cotidiano do aluno, né? Geralmente, como a gente não tem uma experiência muito forte do que seja, a gente vai indagar o porquê que aquela criança está triste, está devagar, está com sono, não está rendendo as atividades. E daí a gente pega e leva o caso para a coordenadora. E a coordenadora procura chamar o pai, a mãe, né, e ver o que está acontecendo com aquela criança, se está tendo algum problema. E aí tenta chegar a uma solução. Eu me sentia muito culpado e eu não me sentia de direito de ser amigo de alguém, de ter contato com alguém. Eu coloquei isso na minha cabeça, de que eu não era especial para ninguém, que eu me sentia um lixo, eu me sentia mais um monstro, né, por coisa que eu tinha feito, então eu não sentia de direito de não ter contato com ninguém, sabe? Eu me isolei, fiquei sozinho até o quanto pude. Achava muito que era melhor ficar sozinho, muito. As pessoas, elas até têm as pessoas dizem para ela procurar uma ajuda, só que ela tende a não procurar por medo, muitas das vezes por não se confiar ou se abrir para outra pessoa. Elas preferem ficar na zona de conforto dela, esperando que algo melhore, mas na verdade elas só estão piorando, porque se você não tiver uma ajuda, muito dificilmente você vai sair de lá e tipo, você vai melhorar, porque geralmente a depressão, quanto mais tempo você está nela, mais ela tende a te afundar. Obviamente, eu percebia que tinha umas pessoas que notavam essa diferença de humor na pessoa, ou que ela estava doente com a depressão no caso, se vou tratar como uma doença. Mas às vezes elas não faziam nada porque achavam que era uma frescura, como se a pessoa estivesse naquele estado porque ela queria, sabe? E se a criança poderia sair. Só que na verdade não é assim. A depressão seria como uma doença no cérebro, algo que deixa você triste, deixa você para baixo, deprimido. É algo que você não tem que se livrar de uma hora para outra. Você precisa de ajuda, precisa de tratamento, precisa de alguém para conversar e faz abafar. Tem umas pessoas que não compreendem isso, então elas acabam preferindo julgar do que ajudar. A primeira coisa que você precisa saber para ajudar alguém que está próximo de você com depressão é entender sobre essa patologia. Porque assim você vai parar de recriminar e de rotular aquela pessoa como alguém fraco, alguém que não dá conta, alguém que é como se fosse assim, tudo isso é coisa da sua cabeça. E na verdade, não são esses sintomas, não são tão simples assim. Eu não queria que perdesse o tempo comigo. Isso é até uma coisa de quem tem depressão. A pessoa não se acha importante. Ela se sente um lixo, não se sente nada, ela só quer morrer. Então a pessoa não vai procurar ajuda. Ela prefere guardar isso pra si e continuar a existir, né? Aí a gente tem que ficar mentindo pra nós mesmos e pras pessoas. De que tá tudo bem. Botar um sorriso na cara e sair por aí andando. Depois de descobrir, eu fiquei uma época mal. O ano de 2016 foi um ano muito ruim pra mim. Eu era uma pessoa também rebelde, assim. Só que com o decorrer do tempo, você coloca na sua cabeça que você precisa de coisas positivas. Na verdade, isso aconteceu comigo, mas é de pessoa para pessoa. E mesmo com essas coisas positivas, sempre tem uma coisa que te deixa para baixo. Eu percebi mais isso, que o episódio do terceiro ano, que finalmente a depressão veio com força total e eu percebi que eu ficava triste muito fácil, eu queria me matar, ficava me cortando, comecei a me cortar, voltei a me isolar mais de todo mundo. E eu simplesmente decidi parar a psicóloga, porque eu fiquei muito triste com umas coisas, eu tava tendo pensamentos muito negativos, eu comecei a me cortar ainda mais. É só no final do bimestre que eu pensei melhor e eu voltei. Mas já tinha acabado tudo, as atividades, tinha deixado as notas e era pra eu ter repetido. Se não fosse a professora Adriana, ela me passou trabalhos para fazer de recuperação. Até que eu perguntei pra Camila, ela falou: sim,
passou de ano. Aí eu fiquei feliz, comemorei. Então, incentive a pessoa que está ali ao seu lado com depressão a procurar por tratamento. Quebre esse preconceito de que psiquiatra e psicólogo são coisas para loucos ali, eu não estou louco, eu não preciso ir. Rompa esse preconceito e busque por tratamento. Daí eu comecei a ver que eu não tinha que ficar sozinho, que eu não tinha que deixar aquela coisa que eu fiz antigamente me afetar, que eu tinha que esquecer aquilo e continuar em frente. É sempre que a gente incentiva e conversa com os alunos diretamente, né? Porque a depressão hoje, infelizmente, ela é causada por algumas atitudes não aprovadas pelos colegas. Elas não desistirem, para procurar ajuda, procurar mesmo, sabe? Eu sei que você pode estar sentindo como sentir um lixo, sentir um nada, mas sabe que você é importante. Para alguém você é importante, você pode achar que não é. Mas sempre tem uma pessoa que vai se importar com você, que vai te procurar, que vai querer ver o seu bem. Não importa quem. A melhor coisa que quando você sentir que você está passando com dificuldade, está com, sabe, procura alguém para conversar. Se abra com alguém, sempre se abra com algumas pessoas. Por quê? Porque daí essas pessoas vão tentar te ouvir, vão tentar te compreender. É irônico, tipo assim, as pessoas falarem, tudo vai ficar bem, sabe? Mas você se preocupando com as pessoas que estão à sua volta, você já se sente melhor, sabe? Acho que as pessoas que têm depressão, elas têm que encontrar uma coisa que elas gostam de fazer e focar nisso. Porque aí elas encontram um motivo de viver. Quando você encontra um motivo de viver, você sente prazer em viver. E é assim que você começa a sair dela. E algo que eu diria para quem está passando por isso é não desistir. A vida, ela é boa. Por mais que ela tenha seus defeitos, seus problemas, por mais que o mundo às vezes pareça não ser um lugar bom, ele realmente é se você olhar com outros olhos, sabe? Não ver só a parte ruim, porque tem muita parte boa na vida também. Como quando você pode adotar um animal, ou ir viajar, sabe? Tem muitas coisas boas no mundo, não é só coisas ruins. Então, se você às vezes pensa em desistir, começa a olhar o lado positivo das coisas, o lado bom das coisas, porque não é só... o mundo não é só um caos total, não é só um lugar escuro, é um lugar muito bonito também, que tem muita vida. E você tem que aprender a olhar por esse lado e não olhar só as coisas negativas dele. Então vai procurar ajuda, converse, não guarde isso pra você, que isso só vai fazer você piorar. Procura conversar, dialogar, mostrar o que você está sentindo para todo mundo. Me sinto bem, às vezes eu tenho recaída, mas como minha psicóloga diz, uma coisa que eu gosto de dizer também, eu vou deixar como mensagem motivacional, é normal ter recaída, só que não é normal você cair e não conseguir se levantar. Você é importante. Você é forte. Você é digno de ser amado. Você merece viver. Lute pela sua vida da mesma forma que você lutaria pela vida de quem você ama.